Olá, meus amigos, mais uma vez, muito boa tarde. Estou aqui para gravar um vídeo. Quero agradecer a você, aos meus 387 amigos que se inscreveram no meu canal. Se você ainda não se inscreveu, corra e se inscreva e construa, né? Me ajude a construir esse canal para que ele crescer, para que cada vez mais a gente possa trocar ideia e levar um conhecimento ao povo. Bom, meus irmãos, minhas amigas, eu deixo aqui embaixo o meu endereço, meu e-mail, meu telefone e, acima de tudo, o meu blog. Peço que você se inscreva no meu blog, acesse o meu blog de segunda a sexta, tem sempre um assunto novo, falando sobre política, sobre economia, sobre educação. Qual o objetivo? Nos mantermos atualizados. Há muito tempo que eu não falava sobre educação, e é o meu carro-chefe, não vou negar isso. Eu sou apaixonado pela educação, só sei falar de educação, só sei viver ao lado de livros, né? Eu acho que o livro é o meu companheiro eterno. Eu vou sempre estar ao lado de livro, porque o livro me mostra, me apresenta, me faz crescer, me faz melhorar como ser humano todos os dias. Eu sou um eterno. Comecei tarde, comecei a gostar de livro com mais ou menos 20 anos, né? Imagino que eu levei 20 anos da minha vida sem acesso a livro. Mas são circunstâncias que a vida nos impõe, mas a gente pode mudar todo esse caos. Bom, eu esperava que nesse novo governo do presidente Lula houvesse uma revolução no sistema de educação no Brasil. Qual é meu desengano? Que não aconteceu nada. Pelo contrário, ele suspendeu, né, a reforma da educação que tinha feito ainda no governo Temer, que era chamado a universalização do ensino no Brasil, que é urgente. Melhorar a qualidade do ensino no Brasil é fundamental, né? A educação no Brasil está um caos, está um desastre, está uma pandemia. Nós nos livramos da pandemia da Covid-19, que trouxe suas consequências. Mais de 700 pessoas morreram, muitas delas porque não se vacinaram, por imposição, né, política, que vendemos, né, politizamos a pandemia. E a gente, tomara que não se politize a educação no Brasil, porque realmente, né, nada aconteceu no governo do presidente Lula nesses 9 meses. Tomara que o restante tempo ele melhore a educação, né? Eu estava lendo no dia 19, né, de outubro, portanto, na sexta-feira passada, o editor, 19 de setembro, desculpa, 19 de setembro, portanto, terça-feira passada, dia no qual Lula fez um discurso na ONU, e na edição eletrônica do Estadão, cujo título, deixa eu dar o título, né, tem que dar o crédito, né? Assim, um abecedário dos erros na educação. Realmente, eu não vou nem falar de um texto, do artigo todo. Eu vou só falar daquilo que é mais alarmante para mim e o que mostra a falta de empenho, a falta de vontade dos governantes em melhorar, em investir em educação. Veja bem, o ensino no Brasil é sofrível, todo mundo já sabe, eu já sei, né? É uma questão de apenas a gente reconhecer a dificuldade que tem os pais, né, de convencer os filhos da importância da educação. Mas isso não é culpa dos pais, nem culpa dos filhos, é a fragilidade, é a falta de vontade do político, do prefeito, né? Acima de tudo do prefeito, né? Mostrar uma educação de qualidade, não fechar a escola, porque a escola é uma coisa fechada, isolada, né? Os alunos, eles se trancam dentro de um grupo escolar, como a gente chamava antigamente, né? E só sai no fim da aula, e sai aquela correria, entra naqueles ônibus totalmente destroçados, ônibus com pneu careca, sem vidros, sem os bancos quebrados, enfim, isso é a realidade aqui do Nordeste, não sei dos outros estados, especialmente no município de Taquaritinga do Norte, onde as crianças não têm o mínimo respeito, são carregadas para cima e para baixo em ônibus velhos, ônibus barulhentos, que as crianças não têm como se concentrar. Enfim, isso é o caos da educação. Vamos lá. Aí hoje tem um ranking, né? O Brasil entre 80 países, segundo o Estadão, né, desse editorial do Estadão, que é a OCDE. A OCDE é uma organização que chama Organização
para a cooperação e desenvolvimento econômico, né? Isso são vários países que fazem parte. O Brasil não faz parte ainda, mas está lutando para entrar nesse grupo e parece que foi uma das bandeiras do governo. Bolsonaro trabalhou bem nisso. Eu não sei como o Lula está vendo esse grupo, mas o Brasil tem, agora, para entrar nessa organização, é preciso fazer muitos ajustes sociais, inclusive na educação. Então, veja bem, de 80 países, né, quando a gente fala de avaliação de aluno, o Brasil ocupa a 69ª posição no quesito leitura, ou seja, de 80 nós somos 59. Então veja como nós estamos péssimos, né? Estamos muito maus, né? A criança não sabe ler, né? E quanto da posição, quando nos reportamos à ciência, estamos na 67ª posição, 67. Ou seja, de 80 a gente está em 67. É muito baixo, né? E 73% quando se refere à matemática. Quer dizer, além do mais, a gente nem estuda matemática, que já é um drama, né? Porque a matemática é um bicho, que é 7 cabeças. Eu mesmo nunca tive professor de matemática. Eu tive um professor bom de matemática, José Fontes Nogueira, meu querido João Afonso. Sei que ele não é mais vivo, mas é em Brasília. Eu aprendi muito com a matemática de João Afonso, porque ele dava aula de história da matemática, da importância da matemática na vida da gente. Nunca nos colocava aquelas frações, equações, inequações impossíveis de serem resolvidas. Porque qual é o problema dos professores de matemática? Enche a gente de equação, primeiro e segundo grau, fração, e no dia a dia a gente não vê nada disso. Então a matemática é uma ciência que não se sabe ensinar, é uma linguagem que não se sabe ensinar nas escolas, pelo menos do Brasil. Foi o que eu aprendi, né? Eu aprendi muito pouco de matemática, fui para o campo do direito porque eu não conseguia captar a matemática. Mas eu sei da importância que é a matemática para a vida do povo. E eu ainda sou assim, de vez em quando eu gosto de estudar matemática. Mas infelizmente no Brasil nunca foi levado a sério. Então veja como o Brasil está atrasado. Em 80 países, gente, a gente era para ser o 15º, o 6º. Não era para nós estarmos na 73ª posição. Isso é um absurdo. Falta de quê? Falta de investimento, falta de política adequada para a educação, né? Tiraram métodos, né? Arrancaram métodos antigos dos nossos professores. Um método ultrapassado, mas não criaram um método novo de ensinar, né? Eu não estou aqui, Paulo Freire, por exemplo, né, que tem que eu concordo com a teoria de Paulo Freire, que eu conheço pouco de Paulo Freire, mas Paulo Freire, ele procura, que é a linguagem de Paulo Freire? Ele procura o professor ter a liberdade de ensinar e o aluno ter a liberdade de aprender, né? E não ter aquela obrigação, né? Porque no Brasil, foi acho que um legado dos jesuítas, né? Inventaram a famigerada prova, né? O famigerado Enem, o famigerado vestibular para disputar as poucas vagas. Então, o que acaba com a nossa educação é a chamada prova, a prova ou a reprovação, né? Isso criou, acho que é a pior coisa. O aluno devia dizer: professor, me reprove porque eu não sei, né? Mas não, aqui o aluno pede para o professor: me aprove, eu não sei, mas eu quero me livrar da sala de aula. Esse é o erro básico na educação, né? Eu sei que, Antônio, tu está sonhando? Tô, porque o meu sonho é uma educação onde o aluno faz questão de aprender. Não é o professor obrigar o aluno a aprender, né? Porque eu não aprendo obrigado, eu aprendo porque eu quero. Por que eu tenho essa fascinação pela leitura? Porque eu tenho essa fascinação para fazer vídeo? Porque eu acredito no país, eu acredito no meu conhecimento, eu quero levar conhecimento para alguém. Em todo esse, eu estou com 390, acho que quase 400 vídeos gravados no meu canal. Se pelo menos eu convencer uma pessoa a ela gostar de leitura, ela voltar a gostar de política, a votar conscientemente toda a eleição, eu venci, gente. Eu tive uma vida vitoriosa. Eu tenho que convencer uma pessoa a gostar de leitura, a descobrir na leitura a riqueza que é ler um livro, a riqueza que é você saber de história, você conhecer a história do seu país, se interessar pela vida do seu país. Isso é fruto de educação, né? Coisa que está faltando no nosso país.
uma política pública. As nossas escolas, nossos municípios não sabem investir em educação. Gasta-se fortuna. Você pega o orçamento de Taquaritinga do Norte, por exemplo, nunca mais eu acompanho, mas deve estar gastando de 8 a 10 milhões de reais por ano na educação. E a qualidade da educação é zero. Ninguém melhora. Nenhum estudante de escola pública de Taquaritinga do Norte será um advogado, será um promotor, porque a escola pública não permite, é de má qualidade. Ele pode até ser, se ele fizer um investimento particular, fizer um cursinho de pré-vestibular, vai para uma escola particular, para uma faculdade particular, talvez ele se torne um advogado, se torne um contador. Mas se depender da qualidade do ensino da escola pública de Taquaritinga do Norte, ele morrerá aos 18 anos. Quando ele sair da escola, ele sai analfabeto e nem mais uma chance será dada a ele. Essa é a realidade do Brasil, né? Isso me choca, isso me provoca, isso me revolta. Porque é possível refazer isso. Basta que os prefeitos tomem vergonha na cara e invistam em educação. Não é porque no Brasil vamos investir em educação fazendo escola. Não é construir, basta reformar as escolas. Agora, pague um salário justo a um professor e dê condições ao aluno de pensar. E encha as escolas de biblioteca. Coisa que não tem, por exemplo, Taquaritinga do Norte deve ter 1 ou 2 bibliotecas. O aluno, para ter acesso a um livro, ele fica uns 8 dias numa lista de espera, porque ele tem que mandar buscar um livro na cidade, porque só tem biblioteca, tem os núcleos de ensino, como Girimum, né? Estou usando o exemplo de Taquaritinga do Norte, porque é o que eu vivo, né? E aqui em Santa Cruz também. Você não vê bibliotecas públicas nas cidades do Nordeste, porque as pessoas têm ojeriza a livro. Eles não gostam de livro, porque quanto mais formar as pessoas, pior para os prefeitos, para os vereadores, porque eles serão críticos. Eu sou um adversário, eu sou um inimigo dos políticos. Por que os políticos não gostam de mim em Taquaritinga do Norte? Porque eu falo que eles são culpados pela péssima educação que eles implantam em Taquaritinga do Norte, pela péssima saúde que eles aplicam em Taquaritinga do Norte. Por quê? Porque eles estão em final, o prefeito atual está em fim de mandato, ele está pouco se lixando, ele não vai mais ser candidato em 2024, ele não está nem aí, porque ele governou durante 8 anos, acabou, para ele não ter problema. Então, investir em educação para ele era um prejuízo, porque as pessoas vão dizer que ele foi um dos piores prefeitos. Mas se o povo não tem educação, o povo vai dizer, não, o prefeito Taquaritinga do Norte foi um bom prefeito. Não é, gente. A educação de Taquaritinga do Norte é um caos, como é a educação no Brasil todo. E isso gera, você vê o Brasil nessas posições que eu acabo de ler, gente. Mas não tem nada a ver, isso é besteira. Não é, não. O Brasil, quando esses cursos, essas pesquisas elas são feitas, é um retrato mal elaborado, mal feito. Imagine se fizer um estudo mais aprofundado. Vê que a carência de educação no Brasil é um desastre. É muito grande. E o que a gente está plantando para o futuro? Violência. Você vê o estado da Bahia em 2022, que os Estados Unidos são 50 estados. O estado da Bahia em 2022, eu estava lendo em alguns jornais, a polícia da Bahia matou mais gente em 2022 do que todos os Estados Unidos. Eu não sei se isso é verdade. Tomara que seja mentira. Mas por que está acontecendo? Pela falta de educação. Eles jogaram os pobres nas favelas, jogaram os pobres nas sarjetas da vida. Aí, como os pobres se revoltam, os pobres querem comida, os pobres querem direito, eles metem a polícia e vão matar. Mas quando nós entramos na favela, os bandidos nos receberam com fuzil. Gente, o pessoal que está lá no morro não teve condições de estudar, não teve oportunidade. Cadê a ausência do Estado na favela? Me mostre, governador do Rio de Janeiro, me mostre, governador de São Paulo, me mostre, governador de Pernambuco, a presença do Estado. Não existe. O Estado não existe, o Estado é ausente. Aí vira essa confusão, porque falta de educação, infelizmente. Então, se a gente não olhar isso, a gente tem que, no ano que vem, tem ano de eleição para prefeito. A eleição mais importante, porque o prefeito a gente encontra com ele nas ruas. Vamos cobrar deles. Mas para finalizar, você vê a disparidade e a falta de educação, né? O custo
de um aluno da escola pública, a escola pública, universidade de curso superior, no Brasil é $14.800 por ano. Quer dizer, o governo gasta por ano, em média, tá, gente? Segundo esse estudo da OCDE, do Estadão, que traz no editorial do Estadão que eu falei, $14.800, que hoje daria em torno de quase R$100 mil por ano. Sabe quanto ele gasta com o ensino da escola pública lá de Taquaritinga do Norte, do seu interior, lá do Piauí? $3.583. Então você vê a disparidade. Por que ele gasta $14.800 para a escola pública? Porque forma a elite. É o filho do rico que vai para a faculdade. Vocês percebam isso. Aí a escola pública funciona, a universidade pública é boa. Mas é a escola básica no prefeito, que vai o filho do favelado, o filho do porteiro, o filho do mecânico, o filho da manicure, esse não tem valor. $3.583 por ano, isso não representa quase nada. Então, veja qual a gente precisa, o Brasil é um país da elite, o Brasil sempre investiu no rico. Temos que mudar isso. Ainda hoje, eu estava lembrando, né, do discurso do presidente Lula na ONU, na terça-feira, dia 19. Ele fala, temos que acabar com as desigualdades no país, no mundo, e a ONU perdeu o seu objetivo. Porque a ONU tem que manter a igualdade de todos. Cadê? Essa igualdade não tem. Então, há uma desigualdade muito grande. E essa desigualdade, no Brasil, passa pela educação, que só se investe em educação para o rico. E para o pobre, não se dá nada. O pobre, com 18 anos, ele é afastado da escola por lei, porque o ensino obrigatório é só até os 17, 18 anos, e acabou. E o Estado entrega milhares e milhares de jovens analfabetos a cada ano, e fica por isso mesmo. Daí a eterna violência. Aí vem a polícia atirando e matando inocentes. A quem matou? O Estado. Então o Estado é o maior assassino de jovens no Brasil, porque ele mata os jovens de 18 anos, pois não permite que o jovem, filho de pobre, tenha acesso à universidade, tenha acesso à educação. Então ele vai morrer, ele morre com 18 anos, quando ele sai da escola, a qualidade da péssima escola pública, e não tem condições de fazer mais uma faculdade e seguir à frente dos seus estudos. Ok, gente? Valeu essa reflexão, me emociono, porque eu sou apaixonado, como falei, pela educação, e vejo o descaso dos nossos governantes com a educação. E agora nós podemos mudar isso. Basta que o ano que vem, 2024, temos eleições para prefeito. Vamos cobrar desses prefeitos, vamos bater a porta da prefeitura, vamos fazer passeata, queremos transparência. Prefeito, mostre o quanto você gasta, como gastou e quanto gastou em cada atividade da educação. Que gastar 8 ou 10 milhões de educação por ano sem mostrar onde gastou é enganar o povo. Acho que as prefeituras precisam de mostrar aonde estão gastando cada centavo do nosso país. Talvez aí a gente melhore. Ok? Muito obrigado e até a próxima.